Beleza. Entrou na fase M, o que a gente precisa saber que acontece? É a fase onde vai acontecer a mitose, certo? M de mitose, blá blá blá. A M é dividida em duas etapas. A primeira etapa, a gente vai ter prófase, metáfase, ok? É da prófase até a metáfase. Chegou na metáfase, a gente vai ter a segunda etapa, transição da metáfase para anáfase, beleza? Duas etapas, da prófase até a metáfase. Da prófase até a metáfase a gente tem prófase, pró-metáfase e metáfase, ok? E aí, chegou na metáfase, a gente vai ter as alterações na célula que a gente vai ver daqui a pouquinho. Não perca. Que faz a transição dessas etapas aqui, da metáfase para anáfase, e aí, por fim, a telófase e a citocinese. Tranquilo? Vamos ver o que acontece. Na primeira etapa, a gente vai ter um aumento abrupto da hemiciclina por conta da transição, certo? Teve esse aumento, fez a transição, fosforilou, blá blá blá. A gente vai ter, com esse aumento, a gente vai ter a fosforilação de diversas proteínas. O que são diversas proteínas? Também não faço ideia. Também não vem ao caso. São diversas proteínas. Até por isso que o nome é diversas proteínas. A gente não precisa saber do nome. Beleza? Essas proteínas vão levar à formação de um fuso mitótico. O que é um fuso mitótico? Um fuso mitótico, a gente vai ter aqui, ó, a célulazinha aqui, ó. Opa. A célulazinha aqui. O fuso vai ser bem ao meio aqui, ó. Então, essas células vão tender a ir para o fuso mitótico. O que esse fuso mitótico vai fazer? Esse fuso mitótico ele é formado com microtubulinas. Como é que fala outro bichinho aqui que eu esqueci o nome? A gente vai ter os nossos microtúbulos e os outros bichinhos aqui que eu esqueci. Aqui, ó, centrosoma. Pronto, lembrei do nome. O nosso centrosoma. No começo, obviamente, a gente ainda vai ter uma parte ali que tem o núcleo, né? Então a gente não vai poder formar o fuso se a gente tem um núcleo no meio, né? Então elas ficam meio despingueladas assim. Mas a gente vai ver com calma que tudo se resolve, beleza? Formou o fuso, que é até onde a gente vai na metáfase. E aí a gente vai ter também a ligação desse fuso, que são as microtubulinas, as cromátides. E aí a gente passa para a segunda etapa. A segunda etapa é a transição da metáfase e anáfase. E essa transição vai ser a separação das cromátides irmãs. Nessa separação a gente vai ver que a PCC ela vai ser ativada. Quando ela vai ser ativada, ela vai degradar a securina. E a securina, ó o nome, ó, segura. Então a securina ela vai segurar as cromátides irmãs. Se eu vou degradar a securina, a gente vai ter a clivagem da coenzina. Lembra da coenzina que mantém as irmãs juntas? Vai ter a separação dos cromátides irmãs. E aí a gente vai degradar as ciclinas, né, a MCDK e a LCDK. E a gente vai ter a desfosforilação das CDKs. Beleza? Porque lembra que elas estão fosforiladas para poder ser ativadas. Elas receberam uma fosforilação das CAC. Beleza? Vamos ver aqui, ó, fase por fase. Bem bonitinho para não confundir nada, que foi só uma visão geral da M. Na prófase a gente vai ter o que? Condensação da cromatina, beleza? Que já tinha sido iniciada, só que ela vai ter uma condensação muito maior agora. A gente viu uma pequena condensação do nosso material genético e aí a nossa coenzina se juntando ali na parte dos centrômeros para formar as cromátides irmãs, beleza? Que são irmãs siamesas, não se separam, não gostam de ficar separadas, gostam de ficar junto. E aí a gente vai ter nessa fase também a condensação da cromatina, que é promovida pela condensina. Ó, preste atenção, condensação. A coenzina mantém a coesão das cromátides irmãs, beleza? Não se confunda, condensina e coesão. Condensina e coenzina, beleza? A
condensina, ela tem um formato muito parecido com os outros bichinhos lá, mas elas não são iguais, ó. Elas têm 5 bichinhos aqui, ó. E aqui vai ter esse formato de dobradiça. É muito parecido realmente, mas não pode confundir. O que essas condensinas vão fazer? Elas vão fosforilar as estruturas. Aliás, a fosforilação dessas estruturas vai estimular o enrolamento da cromatina. Beleza? Fosforilei a condensina vai estimular o enrolamento da cromatina. Que acontece dessa forma aqui, ó. A gente vai ter vários anéisinhos daquele ali, ó, se juntando. E aí, conforme vai se juntando, começa a formar um complexo aqui assim, ó, redondo, que esses bichinhos aqui vão começar a ficar ligados aqui, ó. E aí isso vai acontecendo ao redor da nossa cromatina, beleza? Conforme vai acontecendo, a gente vai ter um enovelamento. O nosso cromossomo vai ficar um formato aveludado, muito bom de ser olhado, beleza? No microscópio, quando a gente tem uma grande condensação da cromatina, a gente tem uma boa visão do nosso DNA, do nosso material genético. Beleza, é isso que acontece na prófase. Na transição aqui, ó, opa, faltou aqui o bichinho. Nessa transição a gente vai ter a prometáfase. Essa fase a gente vai ter a fragmentação do envelope nuclear, que até aqui ele ainda continua no núcleo. Condensou, chegou na condensação top, ele vai fragmentar o nosso envelope nuclear, beleza? Como é que ele vai fragmentar esse nosso envelope nuclear? O envelope nuclear vai receber várias fosforilações nas subunidades dos poros do núcleo celular. Então, essa fosforilação vai ser promovida pela MCDK e aí a gente vai ter a degradação total do nosso núcleo celular, beleza? E aí a gente vai ter já exposto na célula, vou tentar desenhar aqui. A gente vai ter aqui, ó, os nossos cromossomos, as fibras do fuso soltas aqui e os centrômeros, 2 em cada polo, beleza? 2 pares em cada polo, ok? Isso aqui é o que acontece na prometáfase. Na metáfase, metáfase é de meio. Então, o que vai acontecer nessa fase? A gente vai ter as cromátides irmãs se movendo para o meio da célula, certo? No fuso da célula, na região equatorial da célula. E aí a gente vai ter os microtúbulos, que a gente vai ver mais ou menos depois aqui o que são esses microtúbulos, se ligando ao cinetócoro, não sei como é que fala, também não interessa, é esse bichinho aqui, ó, que fica bem no... é esse bichinho aqui, ó, aqui é o cinetócoro, ok? E como é que eles vão se ligar a esse cinetócoro? A gente tem aqui, ó, o complexo proteico. Esse complexo proteico aqui, ó, da NDC 80, não precisa saber, que o professor também nem falou, então a gente não precisa saber, só precisa entender que é um complexo proteico que vai ligar os microtúbulos ao cinetócoro, ok? E aí, isso aí vai acontecer depois da formação de um arranjo bipolar dos microtúbulos, ou seja, o que é esse arranjo bipolar? A gente vai ter microtúbulo, 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 aqui o nosso cinetócoro e aqui o nosso centrosomo, ok? Essa polaridade, a gente vai ter aqui uma polaridade, se eu não me engano aqui é mais, e aqui uma polaridade menos, beleza? Esse é o arranjo bipolar, um polo, outro polo, ok? Quando a gente tiver o nosso envelope nuclear fragmentado, a gente vai ter um bombardeamento dos microtúbulos nos cinetócoro, que vai formar esse bichinho aqui. Só que nesse bombardeamento a gente vai ter umas ligações instáveis, com a ajuda das cinesinas, ok? Essas ligações vão ser formadas e aí, um pouquinho depois elas vão se orientar corretamente. A biorientação ela ocorre por tentativa e erro, ok?
O bichinho vai lá e tenta, opa, tá instável, não deu. Se ligou, tá instável, não deu. Se ligou, tá instável, não deu. Tem uma de um polo se ligando aqui e a outra do outro polo se ligando aqui também, então não dá para puxar no mesmo canto. Se ligou aqui, ó, tá estável, agora deu certo, beleza? Tentativa e erro. É que nem quando a gente tá lá na prova, não sabe, vai tentativa e erro e Deus nos acuda. Mesma coisa os microtúbulos, eles também não são besta não. Aí, o que a gente precisa entender dessa conformação aqui? Quando eu tenho essa biorientação, a gente vai ter uma redução na fosforilação das proteínas do cinetocoro. O que isso quer dizer? Quer dizer isso aqui, ó. É essa figura aqui que a gente tem, ó. Quando a gente não tem a biorientação, a gente vai ter essas sinase auroras fosforiladas aqui, ó. Com essa fosforilação a gente vai ter uma baixa tensão aqui dos bichinhos aqui. A extremidade mais um microtúbulo. Então, ó, não está muito bem ligado. No que ligou direitinho, aqui ó, os bichinhos estão tudo ligados. Tá vendo que os fosfatos estão indo embora? Foram embora os fosfatos. E a gente vai ter uma boa ligação aqui, formando uma tensão muito alta. Tá puxando pra lá. Me solta que eu quero ir embora. Entendeu? Então, nessa biorientação, a gente vai ter uma redução na fosforilação dessas proteínas. Ok? E aí, além disso, a gente vai ter uma tensão sendo criada nesses cinetocoros, como a gente viu aqui. Por que essa tensão é criada? Porque a gente vai ter uma remoção. Aqui, ó. Aqui tá meio torto, mas acho que dá para entender. A gente vai ter uma remoção de tubulina dos polos. Essas tubulinas elas vão estar saindo daqui e vão estar chegando aqui. Então, no que sai aqui, ó, saiu aqui. Ele é atraído para lá e começa a puxar o cinetocoro, beleza? No que puxa a gente gera uma tensão, aí ele volta aqui e estabiliza. Só que no que estabilizou ele já está saindo outro aqui. Aí, ai meu Deus. Entendeu? Vai continuar assim até o fim da metáfase, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Não perca os próximos... Brincadeira, a gente vai ver agora. A gente vai ter essa tensão sendo gerada aqui. E aí quando acontecer a sinalização para que seja quebrado aqui essa ligação aqui, lembra que eu falei que tem uma ligação bem aqui no meio entre eles, que depois vai ser quebrada. Quando tem a sinalização para que haja essa quebra aqui de junção dos cromátides irmãs, essa tensão puxa o cromátide irmã cada um para um lado, beleza? Coisas importantes do fuso que a gente precisa saber. O fuso mitótico é um arranjo bipolar de microtúbulos, que nem eu falei, ó. A gente vai ter aqui as extremidades mais, só que aqui é menos, beleza? Aqui nesse bichinho aqui no centro, menos. Então a gente vai ter uma tração aqui, ó, tensão para lá. Um arranjo bipolar. Ele vai ser promovido pela MCDK, ou seja, chegou o MCDK, ele vai falar, ó meu filho, forme fuso, viu? Que sem o fuso não dá não. Em paralelo com isso a gente vai ter a reestruturação dos cromossomos, beleza? Ou seja, eles vão ficar organizadinho, bonitinho. Aqui eu coloquei algumas informações sobre essas fibras aqui do fuso, mas creio eu que não seja tão importante para a prova e tudo mais. Mas tá aí para quem quiser tirar print, quiser fazer o que quiser fazer na vida. Outra coisa importante do fuso, a gente vai ter as proteínas motoras. O próprio nome já diz, a gente vai ter proteínas que movem a formação do fuso. Elas vão controlar a formação do fuso. Quem que são as principais proteínas motoras? São as cinesinas, ok? E as dineínas, beleza? As cinesinas vão se mover na direção da extremidade positiva, ou seja, a cinesina se move para lá. E as dineínas se movem em direção à extremidade negativa, se move nesse sentido para cá, beleza?
gente até viu aqui, ó. Nesse caso aqui a gente vai ter pra cá dineína e pra cá cinesina, beleza? Eles vão deslizar em direção aos fusos mitóticos e vão forçar esse afastamento. São elas que fazem esse trabalho aqui de trazer microtúbulo daqui pra lá, de lá pra cá, porque elas que vão se mover e elas que vão puxar, como se fosse um peão da célula. O peão não carrega cimento, carrega o cimento para tal canto. Pois é, a mesma coisa que os bichinhos aqui, a cinesina e a dineína. Carrega microtúbulo para lá, carrega microtúbulo para cá. São os peão da célula. E aí a gente vai ter aqui o de importante é a duplicação do centrosoma. Até porque eu falei que a gente vai ter duplicação de várias estruturas na replicação. Com o centrosomo não é diferente, porque cada célula vai ter um centrosomo que é formado por um par de microtúbulos, beleza? Esses centrosomos eles vão ser duplicados no começo da da fase, na transição entre a G1 e a S, certo? E aí, eu falei que os centrosomos são um par de microtúbulos, não, um par de centríolos, desculpa aí. Todo mundo erra, sou um ser humano. E aí a gente vai ter a formação a duplicação desses bichinhos aqui, ó. E aí, em que cada um duplicou, a gente vai ter todo esse processo acontecendo. É muito importante saber também que o mecanismo é semi-conservativo, beleza? Da mesma forma que é o DNA. Cada centrosomo desse aqui, ó, aliás, cada centríolo vai, tem aqui ó, 2 centríolos, cada um vai sair, vai se duplicar, vai formar mais um novo par, e aí sendo semi-conservativo, beleza?